Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. O escritor desta série de lições é o pastor Elienay Cabral. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 11, que tem por título O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. Meus irmãos, nessa lição nós estudaremos a respeito da necessidade de se defender, de se zelar, de se manter a sã doutrina nas nossas igrejas. Com a chegada do final dos tempos que nós estamos vivendo agora, estamos na iminência da igreja ser arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo. O nível de heresias, a quantidade de heresias que tem surgido no meio da igreja é muito grande. E a nós, cristãos, a nós professores, cabe a responsabilidade de manter a sã doutrina, de propagar e ensinar a sã doutrina nas nossas igrejas. O textuário da lição está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, e nos diz: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Já a verdade prática nos ensina, a Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Então, queridos irmãos, conforme eu mencionei, estamos na iminência, estamos muito próximos de sermos arrebatados pelo Senhor Jesus Cristo. E nestes últimos tempos, a própria Bíblia nos orienta, nos exorta, de que surgiriam, como estão surgindo, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, que estão propagando terríveis heresias, se dizendo ou se fazendo passar por pastores, por mensageiros do Deus Todo-Poderoso. Mas nós, conforme mencionei, somos formadores de opinião, somos educadores, somos ensinadores cristãos. Nós temos como responsabilidade ajudar os pastores, ajudar o ministério no que diz respeito a ensinar a sã doutrina, a defender a verdade bíblica dentro das nossas igrejas. Para quê? Para que as heresias não venham ou não tenham força junto aos membros da nossa igreja. Nós precisamos ensinar a verdade, nós precisamos defender a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Porque, queridos, essa é uma das nossas responsabilidades como educadores cristãos. Meus irmãos, para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos de 3 ao 6, depois o versículo 11. E o segundo texto na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 17. Acompanhe a leitura, por favor, 1 Timóteo, capítulo 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. E agora, meus irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como objetivo geral da lição nós temos asseverar, ou seja, confirmar, dar ênfase, dar importância a respeito do zelo pela sã doutrina. Já como objetivos específicos temos 3. Para o tópico 1,
conceituar e correlacionar ortodoxia e heterodoxia. Para o tópico 2, advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária. E, finalmente, para o tópico 3, apresentar a Igreja como a guardiã da sã doutrina. Vamos agora para o comentário. Introdução. Qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual é o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nessa lição responderá a estas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo o enriqueça na graça e no conhecimento. Meus irmãos, Paulo afirma que a palavra de Deus tem fins ou tem objetivos claros. Leamos o que está ali em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, na Almeida, Revista e Corrigida. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O comentarista faz a pergunta: qual é o fim do mandamento? Ou seja, qual é o objetivo final do mandamento? E aqui esse texto de Paulo a Timóteo nos explica claramente que o fim do mandamento, o objetivo do mandamento é a produção de amor em um coração puro, a produção de uma boa consciência ou a manutenção de uma boa consciência e também a criação ou o desenvolvimento de uma fé não fingida. E um detalhe que precisa ficar bastante claro, meus irmãos, para todos nós, é que quando Paulo diz que o fim do mandamento isso significa que é a palavra de Deus quem nos ajuda a desenvolver essas três virtudes nas nossas vidas. O desenvolvimento dessa questão do amor no coração puro, da boa consciência e da fé, o desenvolvimento dessas virtudes, elas não se dão automaticamente, aleatoriamente, mas o desenvolvimento dessas virtudes acontece motivado pelo quê? Pela palavra de Deus, que é vivificada através da ação do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, na nossa vida espiritual, nada acontece por acaso. Nada acontece principalmente automaticamente. Tudo aquilo que nós recebemos na vida espiritual, todo o crescimento, tudo aquilo que nós melhoramos, tudo isso é resultado da ação direta do Espírito Santo, juntamente com o nosso esforço. E neste texto lido, Paulo deixa muito claro que o objetivo da palavra de Deus, justamente essa questão da formação, do desenvolvimento do amor num coração puro, uma boa consciência, de uma pura consciência e também uma fé não fingida. A palavra de Deus nos ajuda a desenvolver essas três virtudes. Daí então a importância de nós enchermos a nossa vida, enchermos o nosso coração com a palavra de Deus, que é justamente o material que o Espírito Santo se utiliza para promover em nós o crescimento espiritual. O ponto central da lição nos diz: é preciso zelar pela sã doutrina, conforme temos repetido já algumas vezes durante esta lição. Chegamos ao tópico 1, que nos diz ortodoxia versus heterodoxia. Subtópico 1. Dois termos técnicos importantes. Ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios quanto à sã doutrina. Meus irmãos, em relação a esses dois termos técnicos, isso nos mostra claramente que só temos duas opções dentro da vida cristã: ou sermos ortodoxos ou sermos heterodoxos. Nós veremos o significado desses dois termos na sequência. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. Meus irmãos, um conceito, um princípio que a maioria dos cristãos sabe é que Deus, o nosso Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Só que eu gostaria de acrescentar mais um pequeno detalhe. Deus tem compromisso com a sua palavra e também
no que diz respeito à real interpretação dela. Quando uma pessoa tem a sua vida espiritual baseada numa interpretação errada das Sagradas Escrituras, ou seja, ele tem a sua vida espiritual apoiada em uma heresia, essa pessoa não tem resultado espiritual nenhum diante do Deus Todo-Poderoso. E é interessante nós notarmos, meus irmãos, que a maioria das heresias são meias verdades. Como assim meias verdades? Existem algumas coisas que são verdades nessa heresia, mas existe uma boa parte que é mentira, ou seja, é a interpretação errônea dos princípios e dos conceitos bíblicos que são chamadas heresias. Então há alguma coisa de correto, mas também há uma grande parte com interpretações erradas. Ou seja, quando você junta um pouquinho do certo com coisas erradas, na realidade todo o conjunto se torna heresia. E alguém que tem a sua vida espiritual baseada nessa heresia não tem resultado algum diante de Deus. Vamos ler o que está ali em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9, na Almeida Revista e Corrigida. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Vejam, meus irmãos, aquilo que é preceito dos homens é heresia. Aquilo que nós como homens determinamos em detrimento, ou seja, o que é contrário ao verdadeiro ensino da palavra de Deus, isso é engano, isso é heresia. E o Senhor Jesus Cristo diz aqui, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Toda heresia é preceito dos homens, é interpretação ou é algo inventado no coração do homem e também pode ser alguma coisa inventada até no coração do próprio Satanás. Porque o Paulo diz que existem também doutrinas de demônios, que perante Deus são nada mais, nada menos do que heresias. Então vejam, meus irmãos, que não é apenas importante nós conhecermos, nós lermos a palavra de Deus, nós conhecermos a palavra de Deus, mas também nós fazermos a verdadeira interpretação desses ensinos. É com muita tristeza que eu posso dizer a vocês que muitas das grandes heresias que as pessoas estão pregando, elas são tiradas de dentro da Bíblia. Como assim tiradas de dentro da Bíblia? As pessoas pegam versículos bíblicos isolados, sem os seus contextos, e tentam basear os seus ensinamentos apenas em versículos isolados da Bíblia. E todos aqueles que sabem as regras de interpretação bíblica sabem que nós nunca podemos tirar um versículo do seu contexto. Nós temos que analisar toda a palavra de Deus baseada no seu contexto. Ou seja, você pegou um versículo para ler, você tem que ler os versículos que vêm antes, os versículos que estão depois, para você ter uma ideia do que aquele texto está tratando. E o que os hereges fazem, meus irmãos, normalmente é pegam um texto fora do seu contexto, ou seja, ele tira aquele texto, aquela frase, aquele parágrafo que interessa, arranca do seu contexto e começa a ensinar simplesmente um versículo fora do seu contexto. E normalmente as pessoas que se utilizam desse recurso, são pessoas que pregam heresias, pessoas que estão tentando manipular a palavra de Deus para tentar provar uma doutrina que essa mesma pessoa quer implementar na sua igreja ou diante daqueles que os ouvem. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso, meus irmãos, bastante cuidado. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, mas também nós precisamos aprender as técnicas de interpretação, a chamada exegese e também a outra matéria da teologia chamada hermenêutica. São as duas, vamos dizer assim, disciplinas que tratam exatamente da interpretação bíblica. Queridos, nós como formadores de opinião, nós como educadores, precisamos crescer nessa capacitação, tanto na exegese quanto na hermenêutica. Precisamos aprender a analisar os textos bíblicos, precisamos aprender a interpretar o que o texto bíblico quer dizer. Subtópico 2, conceito de ortodoxia.
Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos, que significa o que é direito, reto, certo. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito a absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Então, queridos irmãos, pelo que o comentarista está dizendo, está nos ensinando, a palavra ortodoxia, ou seja, ser ortodoxo, é ser uma pessoa que defende a sã doutrina como ela é. E essa questão da ortodoxia não está somente ligada ao que conhecemos e ao que ensinamos. Está ligado principalmente ao que vivemos. O ortodoxo não é simplesmente aquele que ensina a verdade da palavra de Deus. Alguém que é ortodoxo é aquele que, além de ensinar, ele também vive essa verdade bíblica na sua vida. Porque, como mencionamos em lições anteriores, a nossa mensagem não pode estar dissociada, separada da nossa conduta, das nossas ações de vida. Aquilo que pregamos, temos que viver. Aquilo que vivemos, temos que pregar. Então, pregação e vida precisam estar caminhando juntos. E quando dizemos aqui que alguém é ortodoxo, quando nós dissermos que somos ortodoxos, nós temos que pregar a sã doutrina e precisamos viver a sã doutrina. A nossa ação não pode estar dissociada, não pode estar separada da nossa pregação. Pregamos o que vivemos, vivemos o que pregamos. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, que fique claro para os irmãos, o ortodoxo é aquele que pega a palavra, vive a palavra, ensina a palavra do jeito que ela é. Ele não admite desvios daquilo que está ensinado, aquilo que está defendido e ensinado e proclamado na palavra de Deus. O ortodoxo é aquele que, aleluia, aquele que segue a palavra. A palavra diz que isso é pecado, então isso é pecado. A palavra diz que aquilo não se pode fazer, então aquilo não se pode fazer. Isso, meus irmãos, é ortodoxia. Seguir o que está preconizado, o que está ensinado na palavra de Deus. Subtópico 3, conceito de heterodoxia. O prefixo da palavra heteros significa diverso, ou seja, de outro tipo. Assim, heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Então vejam que, segundo a definição do comentarista, aquele que é o heterodoxo é aquele que interpreta a palavra de Deus de forma diferente do que a verdadeira interpretação. E há pelo menos duas razões para essa questão de alguém interpretar a palavra de Deus de forma incorreta. A primeira delas é a ignorância. E vocês sabem, conforme eu mencionei em lições anteriores, que ignorância não é um xingamento. Ignorância, a palavra ignorância, significa que alguém não está instruído em determinado assunto, em determinado tema. Então você pega, por exemplo, uma pessoa que, conforme acabamos de mencionar, a pessoa não consegue fazer uma interpretação correta de texto. A pessoa muitas vezes vai pegar alguns textos bíblicos e vai interpretar, vai tentar interpretar, mas a pessoa não consegue entender, e ela pode, a partir de um mau entendimento do texto, ela pode acabar pensando e desenvolvendo uma doutrina herética. Por quê? Por conta da sua ignorância, por conta da sua falta de conhecimento. Só que existem um segundo tipo de pessoas que fazem esse tipo de interpretação, mas não é por ignorância, e sim por má fé. Ele quer adaptar a Bíblia Sagrada àquilo que ele tem no coração. Ele quer adaptar o ensino bíblico aquele conhecimento ou aquele preconceito que ele já tem na sua cabeça, ou aquela doutrina, ou aquele jeito de viver que ele quer defender através da Bíblia. Então, queridos irmãos, nós temos como heterodoxo essas duas questões. Aqueles que interpretam a Bíblia de forma errada por conta da ignorância, por conta da falta de conhecimento até da língua portuguesa, e aqueles outros que interpretam a Bíblia de forma errada
tão somente para tentar adequar a palavra de Deus a um certo comportamento, a uma certa prática, a um certo conceito que essa pessoa quer defender. Então vejam que, enquanto o ortodoxo é aquele que lê a palavra de Deus e o que está escrito ali ele interpreta corretamente e aplica na sua vida, aquele que é o heterodoxo, ele pode, por ignorância, interpretar a Bíblia errada e criar uma heresia, ou então, por pura má fé, tentar adaptar a Bíblia Sagrada, os textos que ele pega da Bíblia Sagrada, para provar algum tipo de heresia, algum tipo de vida, de modo de vida que ele queira implementar com uma, abre aspas, com uma pseudo-aprovação bíblica. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Ou seja, não é a verdade da Bíblia. Cada um interpreta do jeito que quer. Não existe para essas pessoas, os heterodoxos, não existe mais um padrão, uma referência. Cada um interpreta como quer. Essas pessoas, então, têm 1000 interpretações para o mesmo evento, para a mesma palavra bíblica. Mas nós, queridos irmãos, precisamos precisamos viver a sã doutrina, a verdadeira interpretação daquela palavra, a verdadeira interpretação daquele texto bíblico que na nossa igreja já vem estudando no mínimo há 100 anos. A nossa igreja tem mais de 100 anos e há mais de 100 anos que nós temos recebido ensinamentos a respeito da Bíblia Sagrada. Então, queridos, nós temos que dar ouvidos aos nossos patriarcas, nós temos que dar ouvidos aos cristãos mais antigos em relação principalmente às doutrinas principais, às doutrinas fundamentais da Assembleia de Deus. Nós precisamos dar ouvidos a essas pessoas, porque essa doutrina já está maturada, já está sedimentada, ela já está desenvolvida e já está testada ao longo dos tempos. Temos sim que tomar cuidado com aqueles que querem propor novas doutrinas, novas revelações, novas descobertas. Queridos, tomemos cuidado com essas pessoas. Que possamos zelar pela sã doutrina, aquilo que nós já estamos aprendendo dos nossos patriarcas na Assembleia de Deus, pelo menos há 100 anos aqui no Brasil. Que nós mantenhamos essa sã doutrina, porque ela já foi testada pelo tempo. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. Lembra que eu falei há pouco? As heresias, elas podem nascer no coração dos homens, mas também podem ser doutrinas de demônios. Os demônios inspiram algumas pessoas a interpretarem os textos bíblicos de uma forma completamente diferente do que é a verdade, uma forma completamente oposta da verdade. Normalmente motivadas justamente por algum jeito que a pessoa está vivendo, algum modo de vida, algum desejo e tudo mais. Nós vemos claramente uma situação como essa é quando as pessoas querem apoiar, por exemplo, o aborto e querem procurar dentro da Bíblia Sagrada algum tipo de palavra que apoie isso. A questão da homoafetividade é a mesma coisa. Pessoas que querem procurar dentro da Bíblia Sagrada textos que apoiem a homoafetividade. Nós sabemos claramente que homoafetividade é condenada pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras. E pessoas que querem procurar e se utilizam textos fora do contexto dentro da Bíblia para se apoiar, para, abre aspas, confirmar a questão da homoafetividade. E nós sabemos que na interpretação correta, na interpretação realista da palavra de Deus, nós sabemos que a homoafetividade é pecado diante de Deus. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Meus irmãos, uma questão bastante importante para nós, aqui o comentarista diz, que a igreja, portanto, deve ser ortodoxa. Nós precisamos manter a sã doutrina. Nós precisamos viver a sã doutrina. E a nossa igreja, ela tem um manual, é resumido, é pequeno, não é muito profundo, mas é um documento oficial da nossa igreja que nos dá
um esclarecimento a respeito do que nós, assembleianos, o que nós cremos, o que nós defendemos e no que nós acreditamos. E esse material é chamado de a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Esse é um livrinho pequenininho, deve ter 150 páginas, mas nesse livro consta a maioria das coisas que a nossa igreja acredita. E ela trata, esse livro, essa declaração de fé, ela trata das doutrinas principais, fundamentais, nas quais a nossa igreja está apoiada e também naquilo que nós cremos. Então, queridos irmãos, para manter essa questão da ortodoxia, nós precisamos, principalmente os pastores, aqueles que são responsáveis pela igreja, se utilizar da declaração de fé das Assembleias de Deus até para apresentar para o povo da igreja quais são as doutrinas, o que é que a nossa igreja, no que é que a nossa igreja crê e o que é que a nossa igreja defende como doutrina bíblica. Então nós temos este livro, este material, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que pode ser de uma grande ajuda para todos aqueles que ministram, principalmente, conforme eu mencionei, para os pastores, que são responsáveis pela igreja, até para que ele possa, utilizando esse material, passar para a igreja quais são as doutrinas, quais são as bases doutrinais que a igreja defende e também que a igreja vive. Chegamos, meus irmãos, ao tópico 2, a ameaça de corrupção doutrinária. Subtópico 1, a advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui a palavra para outra é héteros, diverso. Por isso, Paulo se refere a outra doutrina como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Aqui, meus irmãos, encontramos um problema, vamos dizer assim, não um problema, mas eu gostaria só de comentar a situação que Paulo estava enfrentando na sua época. Os irmãos sabem que na época do Senhor Jesus Cristo, o cânon do Antigo Testamento, ou seja, a lista dos livros considerados inspirados do Antigo Testamento já estava fechada. Nós tínhamos lá os 39 livros do Antigo Testamento já fechados. Então tinha lá o Pentateuco, tinha os Salmos, tinha Provérbios, tinha a parte dos profetas. Então, na época do Senhor Jesus Cristo, o cânon apenas do Antigo Testamento que estava fechado. No Novo Testamento não tinha nada, não tinha material escrito para basear a doutrina da igreja do Novo Testamento. Então o que acontecia? A Bíblia fala que quando o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no começo do livro de Atos, diz lá que os discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Enquanto a igreja estava em Jerusalém apenas, os apóstolos eram aqueles que se encarregavam de ensinar aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia ensinado para eles durante aqueles 3 anos e meio. Então, enquanto a igreja estava ali em Jerusalém, as pessoas estavam ali aos pés dos apóstolos. O que acontece? Esses apóstolos ensinavam os cristãos ali, que eram basicamente judeus, e a doutrina estava mais ou menos segura, porque os apóstolos estavam ali. Porém, depois da perseguição que aconteceu depois da morte de Estevão, a Bíblia fala que os crentes se espalharam por toda aquela região, foram para Judéia, foram para Samaria e começaram a andar, e chegaram a Antioquia, pregando o evangelho apenas para os judeus. E depois, este evangelho começou a ser espalhado, inclusive pelo meio dos gentios. Então vejam que eles não tinham a Bíblia Sagrada como nós temos hoje. Os gentios talvez tivessem acesso só ao Antigo Testamento, mas não tinham nada do Novo Testamento em mãos. E o que acontece, meus irmãos? Como fazer para manter uma unidade doutrinária nas igrejas se não tinha nada escrito, se o Novo Testamento ainda não estava pronto? O Novo Testamento, com os evangelhos, com o livro de Atos, com as cartas de Paulo, não estava pronta. Na realidade, estava sendo construída pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava construindo, estava escrevendo as suas cartas, para as suas epístolas para as igrejas, para Timóteo,
para Tito, enfim, o apóstolo Paulo estava escrevendo, mas não tinha um documento oficial da igreja para determinar, olha, a doutrina é essa, a doutrina é essa, a doutrina é essa. Então, eles não tinham um documento, eles não tinham o Novo Testamento ainda, o Novo Testamento ainda não estava formado, o cânon do Novo Testamento ainda não estava definido. Então imagine a dificuldade que Paulo passava no que diz respeito a manter a sã doutrina. Paulo recebeu o Evangelho, conforme nós já citamos em lições anteriores, do próprio Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo quem se revelou para Paulo para trazer o entendimento do Evangelho, o que era Evangelho, a fundamentação teológica, né? A fundamentação doutrinária da igreja do Novo Testamento foi dada justamente pelas epístolas de Paulo. Nós encontramos os evangelhos, certeza absoluta, através dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, mas uma explicação maior a respeito disso, principalmente no que diz respeito à salvação pela graça, conforme nós encontramos ali em Romanos e em Gálatas. Então, isso foi Paulo quem passou, foi Paulo quem transmitiu, foi Paulo quem preparou esse fundamento doutrinário para a igreja. E naquela época não tinha escritos oficiais. Então, por isso que nós vemos o grande ataque de heresias na igreja ali no começo. Por quê? Porque não tinha documentos oficiais. O cânon do Novo Testamento, eles não tinham a Bíblia, o Novo Testamento em mãos, conforme nós temos hoje. Então, cada pessoa podia tentar criar uma doutrina diferente, conforme nós estudamos na lição passada. Os judaizantes iam para os discípulos e falavam, olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não vão se salvar. Aí chegavam os gnósticos e falavam, não é bem assim não, o corpo para nada presta, o que serve aqui é o espírito, é a parte imaterial. Então vejam, meus irmãos, a grande dificuldade que Paulo passou naquele momento, naquele período, justamente por não ter o Novo Testamento ainda fechado, mas sim em elaboração, em construção. Então esse parênteses que eu abri aqui é só para explicar a dificuldade, a grande dificuldade que Paulo vivia na sua época. Por quê? Porque o Novo Testamento estava sendo construído, estava sendo elaborado principalmente através das cartas de Paulo, mas ainda não estava fechado. O entendimento não estava, vamos dizer assim, não estava o cânon, né, que é o reconhecimento dos livros inspirados para fazerem parte do Novo Testamento, ainda não estava fechado. Então não existia uma regra, uma lei universal para a igreja daquele momento. Então essa é a grande dificuldade que Paulo vivia ali. Esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos apostólicos. Meus irmãos, alguém sem escrúpulo é alguém que não tem moral alguma nas suas decisões, nas suas atitudes. É aquela pessoa para quem vale tudo, ou seja, os fins justificam os meios. Ou seja, para eu chegar em tal lugar, eu posso me utilizar de qualquer recurso, porque o principal, o objetivo é chegar lá. Mas nós sabemos que nós, como cristãos, as coisas não são assim. Nós temos que atingir um objetivo, mas trilhando um caminho de justiça, trilhando um caminho de retidão e de verdade. Quem não tem escrúpulos, ele dá, como diz aqui no Brasil, o jeitinho brasileiro. Não importa se ele vai enganar, não importa se ele vai passar alguém para trás, não importa se ele vai usar de meios que não são lícitos para atingir o objetivo. Já nós cristãos sabemos que não é dessa forma que podemos agir. Nós temos que agir baseados na justiça, na equidade e na verdade. Por quê? Porque somos servos do Deus Altíssimo. O apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas, que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Na realidade, meus irmãos, esses lobos cruéis que o apóstolo Paulo cita aqui, seriam aquelas pessoas que queriam tirar vantagem do povo de Deus. Como assim tirar vantagem? Tem pessoas que nós ouvimos falar a respeito desse tipo de coisa. Por exemplo, as pessoas que chegam nas igrejas dando uma de santinho, né? E para tentar ganhar a confiança dos irmãos, dali um pouco começa a tentar tirar vantagem, arrumar dinheiro emprestado, morar de favor na casa de um e comer na casa do outro, tudo isso para tirar vantagem dos irmãos.
Subtópico 2. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Foi justamente como mencionei, meus irmãos, os judaizantes, aqueles que eram do judaísmo, que se converteram ao cristianismo, queriam fazer com que os discípulos judeus cumprissem, observassem e obedecessem a lei de Moisés. E Paulo contendeu com essas pessoas fortemente. E, por outro lado, havia também os gnósticos, que chegavam com aquelas questões filosóficas, tentando ali misturar o evangelho com o gnosticismo. Ou seja, tudo aquilo que é misturado, meus irmãos, conforme eu disse aos irmãos, um pouquinho de verdade misturado com a mentira, se torna tudo mentira. Então nós temos que manter, lutar e zelar pela verdade pura da palavra de Deus. Não podemos misturar a verdade da palavra de Deus com um pouco de mentira, com um pouco de heresia, não. Vamos zelar pela verdadeira e sã palavra de Deus. Nas igrejas, como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam os costumes pagãos. Aqui, meus irmãos, nós temos um problema principal de conversão e não de heresias. As pessoas haviam recebido o Evangelho, mas ainda mantinham no seu coração práticas que eram contrárias ao Evangelho. Elas não queriam deixar de fazer aquilo, a ponto de Paulo precisar exortá-los tremendamente a esse respeito. A primeira carta de Paulo aos Coríntios fala, inclusive, a respeito, nos dá a entender, inclusive, que havia cristãos ali que estavam na igreja que ainda estavam participando dos cultos a deuses pagãos. Estavam ainda participando das orgias, no que diz respeito ali aos cultos do templo pagão. Os irmãos sabem que ali em Corinto havia as chamadas prostitutas cultuais, que eram, vamos dizer assim, sacerdotisas do culto às divindades, que se prostituíam junto com aqueles que iam ali adorar. Por isso Paulo disse lá em 1 aos Coríntios, dizendo, né, que aquele que se ajunta com uma prostituta se torna uma carne com ela. Por quê? Porque os crentes em Corinto, alguns ainda estavam participando desses cultos lá no templo das divindades pagãs e estavam se relacionando sexualmente com aquelas profetisas. Então, meus irmãos, nós vemos que principalmente em Corinto não era questão de heresia, e sim de libertação. As pessoas não estavam libertas ainda das práticas do mundo. Elas ainda estavam agarradas naquelas práticas e Paulo precisou escrever duramente para essas pessoas. Mostrar claramente que aquele que se junta com uma prostituta está se fazendo uma só carne com ela. E diante de Deus isso é uma aberração, não pode acontecer isso. Isso é pecado, isso é uma vida promíscua. E Paulo lutou fortemente para que esse tipo de costume fosse abolido ali na igreja em Corinto. Então, no meu entendimento, nesse caso de Corinto não era heresia, e sim libertação. As pessoas não estavam libertas pelo verdadeiro evangelho e ainda estavam se agarrando às práticas antigas, pois não queriam deixar de praticá-las. Outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, aliada ao gnosticismo, conforme nós mencionamos. Os judaizantes e os gnósticos estavam ali atacando terrivelmente a igreja, querendo conturbar ali a sã doutrina da palavra de Deus. E não foi apenas Paulo. João teve esse problema, Judas também escreveu a respeito desse problema. Então todas as igrejas ali, no começo ali da igreja primitiva, todas aquelas congregações sofreram com essas, principalmente em relação aos gnósticos. Sofreram bastante com eles, porque eles estavam ali trabalhando para contaminar a sã doutrina. E isso deu muito trabalho para os líderes religiosos, os líderes da igreja, das igrejas naquela época ali da igreja primitiva. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem a licenciosidade. Os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. Vejam aqui, meus irmãos, que o comentarista menciona algumas palavras de difícil, vamos dizer assim, que não é comum. Aqueles que defendem a banalização da graça de Deus,
para, em nome dela, viverem em licenciosidade. Licenciosidade. Licenciosidade é uma vida desregrada, é uma vida sem moral, uma vida de qualquer jeito. Pois eles se apoiam de que nós fomos salvos pela graça, não precisamos fazer nada, Deus já nos salvou, então podemos viver de qualquer maneira. Não, senhores. A salvação é pela graça, por meio da fé, porém, se nós não obedecermos à palavra de Deus, nós perdemos a salvação. A salvação precisa ser mantida através das nossas atitudes. E muitas pessoas estão interpretando o uma vez salvo, salvo para sempre. De forma alguma. A nossa interpretação bíblica é salvos pela graça, por meio da fé, porém nós temos que nos manter fiéis. Nós temos que nos manter na obediência à palavra do Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra de Deus. Então nós não temos justificativas para estar no pecado. Nós não temos justificativas para andar numa vida errada. Nós não temos justificativas. Quem é salvo, continue na salvação. Quem é santo, seja santificado ainda. Nós estamos lutando para chegar ao céu. Já somos salvos pela fé, mas precisamos perseverar. Conforme eu mencionei, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui ainda o comentarista menciona dos judaizantes, né, que querem misturar a questão dos costumes de Israel com a vida cristã em Cristo Jesus. Aí nós já falamos, né, em relação ao shofar, que igrejas que querem tocar shofar, igreja que tem ali a réplica da Arca da Aliança, que tem lá o candelabro. Enfim, meus irmãos, essa simbologia, ela apontava para o Senhor Jesus Cristo. Hoje não precisamos mais de Arca de Aliança, hoje não precisamos mais de shofar, hoje não precisamos mais do candelabro, porque todas essas coisas eram simbólicas, apontando para Cristo Jesus. E o Senhor já veio, o Senhor já nos salvou. Não precisamos mais desses símbolos, porque não estamos mais vivendo na lei de Moisés. Estamos vivendo na lei de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Justamente o que mencionamos. Nós não estamos mais precisando obedecer à lei de Moisés. Nós estamos na lei de Cristo, que é uma lei inclusive mais rígida do que a lei de Moisés. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que na lei de Moisés a pessoa estava escrito não adulterarás, ou seja, só era considerado culpado na lei de Moisés a pessoa que estivesse no próprio ato adulterando. Só que o Senhor Jesus Cristo apertou essa questão, porque ele disse, se alguém olhar para uma mulher com o olho cobiçoso, em seu coração a desejar, já adulterou contra ela. Então, meus irmãos, nós não estamos mais vivendo na lei de Moisés, estamos vivendo uma lei muito mais apertada, porque estamos vivendo debaixo da orientação de Cristo Jesus. O Evangelho é muito mais apertado do que era a lei, porque na lei a pessoa só era culpada quando fazia. Hoje, meus irmãos, o Espírito Santo está aqui em nós e não precisa fazer. Se eu desejar fazer, eu já estou em pecado. Se eu pensar em fazer, olhar para uma mulher cobiçosamente, eu já estou pecando. Então vejam que o Evangelho é muito mais apertado do que a lei de Moisés. Então nós não precisamos shofar, não precisamos de Arca de Aliança, não precisamos de candelabro, não precisamos de nada disso. Hoje temos a lei de Cristo, hoje temos o Espírito Santo em nós. A igreja está vivendo, meus irmãos, uma nova etapa. Nós estamos debaixo da dispensação da graça, mas sob a orientação direta do Espírito Santo. Subtópico 3, fábulas e genealogias intermináveis. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, como culto aos anjos. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. Então vejam, meus irmãos, mais uma vez, citando aquilo que eu mencionei há pouco. Na época de Paulo, não havia um Novo Testamento escrito, não havia um Novo Testamento, vamos dizer assim, o cânon do Novo Testamento não estava fechado. A doutrina estava sendo formada ali por Paulo, pelos apóstolos e tudo mais, ainda estava sendo formada através das suas cartas, ainda não estava definida.
Ainda não estava fechado o cano do Novo Testamento. Então existia assim uma certa, abre aspas, liberdade para que as pessoas apresentassem as suas doutrinas heréticas. Como não havia onde conferir, se tornava mais fácil acontecer o que o comentarista está dizendo aqui, né? Que propagavam fábulas e lendas, ou seja, eles apresentavam como doutrina o que chamaríamos hoje de história de carochinha, fábulas, coisas que são irreais, coisas que são mentirosas, coisas que são lendas, como diz aqui, lendas, eu ouvi falar e assim, sabe aquelas interpretações bíblicas que fogem da realidade? Era o que essas pessoas apresentavam, lendas, fábulas, histórias maravilhosas, mirabolantes. Nós temos pelo menos uma que podem ser classificadas nessa questão, é o que diz respeito ali à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O líder dessa igreja, dos Mórmons, é uma pessoa que diz que se apresentou para ele um anjo. Um anjo se apresentou para eles e mostrou umas placas, né, de umas revelações de umas placas escritas. Isso, meus irmãos, basicamente são fábulas. Isso são lendas. Porque o próprio Paulo diz que se um anjo do céu aparecesse com outro evangelho, teria que ser amaldiçoado, teria que ser anátema. E os mórmons seguem uma doutrina, vamos dizer assim, que foi ensinada por um anjo que apareceu lá para o fundador dessa igreja, apresentando lá as placas, e eles seguem esse líder, eles seguem essas regras. Essas coisas nada mais são do que lendas, do que fábulas. E pelo que nos dá a entender, no começo da igreja existiam muitas pessoas que vinham com essas lendas, essas fábulas, tentando influenciar ou até contaminar a verdadeira e sã doutrina da palavra de Deus. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou, ou seja, as combateu com veemência. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas. Querelas, meus irmãos, são discussões e contendas. A Bíblia nos diz que nós não estamos para discutir e nem para contender. Estamos para ensinar, para falar, para tentar influenciar positivamente. Mas uma coisa é certa, nós precisamos ter firmeza para não permitir que as heresias entrem na nossa igreja. Nas cartas do Senhor Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia, tem pelo menos duas igrejas, na realidade, para as quais o Senhor Jesus Cristo escreve cartas, que eles estavam ali apoiando a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, eram heresias. Heresias que estavam sendo ministradas dentro da igreja e o anjo da igreja não estava cortando aquela heresia pela raiz. Ele foi repreendido pela carta do Senhor Jesus Cristo, escrita à sua igreja. Ele foi repreendido. Então, meus irmãos, nós precisamos ter firmeza doutrinária na nossa igreja. Nós precisamos zelar pela pureza, pela sã doutrina na nossa igreja. Se na igreja vizinha a pessoa quer entrar pelo caminho da heresia, é um problema dele. Na nossa igreja, nós precisamos zelar pela sã doutrina. Nós somos responsabilizados por Deus nessa questão. Principalmente nós que somos professores. Precisamos, queridos irmãos, defender a sã doutrina, ensinar o que é correto e viver o que é correto. Essa é nossa obrigação como professores, como educadores cristãos. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Vejam, meus irmãos, que realmente o conhecimento bíblico profundo, ele não é para ser demonstrado, ele não serve para nos glorificar. Na realidade, o conhecimento bíblico profundo é uma dívida que nós temos para com Deus. Então, se nós estamos nos aprofundando no conhecimento bíblico, nós não temos do que nos gloriar. Por quê? Porque nós estamos em dívida. Essa é a nossa obrigação diante de Deus. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento bíblico. Nós precisamos crescer no conhecimento bíblico. E se nós fazemos isso, não é motivo de glorificação, meus irmãos. Não é motivo de soberba. A própria Bíblia diz que quando nós fizermos tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos mandou fazer,
Nós devemos nos considerar servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que ele nos mandou fazer. Então, nós temos o ensino bíblico, ou a necessidade de crescer no conhecimento bíblico, é uma dívida que nós temos para com Deus. Todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos avançar no crescimento, no desenvolvimento do nosso conhecimento bíblico. É uma dívida que nós temos para com Deus. Então, aqueles que estão se dedicando a isso não têm do que se gloriar, porque é uma dívida que está sendo paga. Nós precisamos pagar essa dívida, nós precisamos avançar nessa direção, porque é a expectativa de Deus para nós. Então, o conhecimento bíblico não é motivo de soberba para ninguém. Pelo contrário, é um motivo que deve nos impulsionar a ajudar as outras pessoas que estão ao nosso redor, que também precisam crescer. Queridos, o nosso conhecimento é para ser compartilhado, é para ser usado para ajudar outras pessoas também a crescer e a caminhar junto conosco rumo à estatura de varão perfeito, rumo à maturidade espiritual. Nós precisamos carregar essas pessoas rumo à maturidade espiritual, justamente se utilizando do nosso conhecimento, aquele conhecimento que nós estamos desenvolvendo pela misericórdia de Deus, nós precisamos compartilhar e usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas também a caminharem, também a se desenvolverem na jornada cristã. Nunca ser objeto de soberba ou de exaltação. Chegamos agora ao tópico 3, a igreja como guardiã da sã doutrina. Subtópico 1. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Meus irmãos, essa sustentação se dá justamente no que diz respeito a pregar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, e viver essa mensagem, e viver aquilo que se prega. Mais uma vez eu cito essa questão. Nós, conforme tratamos em lição passada, a vida da igreja, a mensagem da igreja não pode estar dissociada, não pode estar divorciada, afastada da ação. A nossa mensagem tem que ser condizente com a nossa vida. Nós precisamos viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Isso é o que dá veracidade ao evangelho nas nossas vidas, meus irmãos. Pregarmos e vivermos. Nunca só pregarmos. Porque se nós pregarmos e não vivermos, a nossa palavra não tem valor algum. Agora, quando pregamos e vivemos, aí sim, nós fechamos o ciclo e mostramos e provamos para as pessoas que o Evangelho é verdade. Por quê? Porque ele está aplicado em nossa vida com sucesso. Todos aqueles que vivem o Evangelho são vitoriosos, porque a Bíblia Sagrada nos diz isso. Cristo venceu. E todos aqueles que seguem as pisadas de Cristo também serão vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina, justamente por quê? Porque ela prega e vive. Ela prega a verdade e vive a verdade. E essa é a garantia, queridos irmãos, e essa é a maior forma de combater as heresias, através da mensagem apoiada pelo modo de viver. E é justamente assim que a igreja deve se portar, pregar e viver, para justamente garantir ou demonstrar a veracidade da sua mensagem. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras, justamente. Conforme eu disse, a nossa vida, a vida da igreja, é a demonstração viva e santa das verdades reveladas nas Escrituras. Aquilo que nós pregamos, nós vivemos. E as pessoas que ouvem a nossa mensagem e olham para a nossa vida falam, realmente, aquilo que ele está pregando é verdade, porque eu estou vendo na vida dele, eu estou vendo na vida dela. E essa é a maior garantia, queridos irmãos, da nossa na realidade, essa é a nossa maior defesa da sã doutrina. Porque quem prega heresias, normalmente não consegue demonstrar com a sua vida. Mas nós pregamos a sã palavra, nós pregamos a sã doutrina. E quando vivemos essa sã doutrina, nós justamente nos tornamos defensores. Porque quem ouvir a nossa mensagem e olhar para a nossa vida, verá que aquilo que nós estamos falando é a verdade de Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Por isso,
A igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica, religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar deste nosso papel. Aí, meus irmãos, estou, vamos dizer assim, chovendo no molhado, repetindo todas as vezes. Precisamos pregar e também precisamos viver. Só que assim, o evangelho que nós precisamos pregar é o evangelho completo. É o evangelho perfeito, é o evangelho realmente da verdade do Senhor. Não é aquele leitinho, aquela aguinha, aquele evangelinho superficial, não. Nós precisamos nos aprofundar na verdade de Deus, precisamos nos aprofundar no conhecimento bíblico, precisamos nos aprofundar realmente na nossa relação com o Espírito Santo e verdadeiramente pregar o evangelho completo e viver também o evangelho completo. Não é o leitinho da palavra de Deus, é a profundidade, a profundeza da palavra de Deus pregada e vivida. Aí sim, meus irmãos, nós realmente mostraremos para todos aqueles que estão à nossa volta a verdade incontestável da sã doutrina do Evangelho de Cristo. Subtópico 2, o objetivo do zelo pela sã doutrina. Por quê? Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Meus irmãos, conforme mencionamos lá atrás, Deus tem compromisso com a sua palavra e com a verdadeira interpretação dela. A sã doutrina nada mais é do que a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Justamente a interpretação pela qual Deus tem compromisso. Então, quem prega e quem vive a palavra de Deus tem o compromisso de Deus de que essa palavra vai se cumprir. Por isso que nós devemos defender a sã doutrina, a verdadeira doutrina da palavra, a verdadeira explicação, o verdadeiro entendimento da palavra de Deus, que é justamente a sã doutrina. Por quê? Porque é este entendimento, é sobre este entendimento que Deus tem compromisso. Deus falou para Jeremias que ele vela pela sua palavra para a cumprir, mas ele vela através da verdadeira interpretação. Conforme eu mencionei há pouco, as pessoas criam heresias baseadas na palavra de Deus, mas são versículos tirados do seu contexto, são versículos que são olhados ou analisados, tomados isoladamente para tentar provar algum tipo de doutrina. Deus, meus irmãos, apesar de que essas pessoas estão tirando um versículo isolado da palavra de Deus, Deus não tem compromisso com essa doutrina gerada através de versículos isolados, porque ela não é a sã doutrina. É apenas um versículo isolado que foi tirado do seu contexto para tentar provar alguma doutrina. E Deus não tem compromisso com esse tipo de doutrina fabricada. Por isso que é importante, então, nós zelarmos pela sã doutrina, que é justamente a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé de Cristo. Aqui o comentarista se utilizou ali de 1 Timóteo 1:5, que nós lemos lá atrás na introdução, a respeito da finalidade do mandamento. Então aqui ele fez uma ligação, meus irmãos, direta entre defender a sã doutrina, justamente para poder gerar o amor do coração não fingido, a boa consciência e uma fé não fingida. Então o comentarista faz uma ligação direta aqui, quando ele afirma, né? Agora vamos ler aqui. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Aí ele completa. Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé de Cristo. Na realidade, conforme eu já mencionei para os irmãos, a questão do compromisso de Deus em relação à verdadeira interpretação bíblica é inegável. Isso é um fato inegável. E aqui o comentarista acrescenta a questão justamente de a finalidade do evangelho é o amor num coração puro e também a fé não fingida, conforme o apóstolo Paulo mencionou ali em 1 Timóteo 1:5. Na realidade, para mim, isso é apenas um complemento, queridos irmãos. Um complemento dessa primeira definição, que é justamente o compromisso de Deus com a sua palavra. Aqui é uma consequência. A palavra de Deus, ela gera em nós um coração
puro, o amor, né, num coração puro, e também gera em nós uma fé não fingida. É uma questão, não vou dizer pontual, mas é uma questão mais direcionada para cada pessoa. E no caso da sã doutrina, ela abrange a igreja inteira. Pensem os irmãos que a igreja que defende a sã doutrina, que vive a sã doutrina, que propaga a sã doutrina, é uma igreja vitoriosa. E é uma igreja que vai passar realmente a crescer e a desfrutar da graça de Deus de uma forma maravilhosa. Por quê? Porque ela defende a sã doutrina, ela defende a verdade da palavra de Deus. E aqui o comentarista está trazendo do macro, né, do geral, ele está apontando para o micro, para o individual. A defesa da sã doutrina, por quê? Porque ela nos ajuda a você e a mim a desenvolver o amor em um coração puro. E também nos ajuda a desenvolver uma fé não fingida. O comentarista, então, aponta para essa questão agora no final desta lição. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões e gangrenas na comunhão. Na realidade, meus irmãos, os falsos mestres e a falsa doutrina, eu nem consigo dizer aos irmãos quais são, não consigo vislumbrar para os irmãos e traçar uma cerca, uma divisão, até onde vão os problemas gerados pelas heresias. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões e gangrenas na comunhão. Na realidade, meus irmãos, os falsos mestres e o falso ensino, na realidade, eles já saíram completamente do que se diz respeito a uma vida cristã normal. São pessoas que são direcionadas pela ganância, normalmente. São pessoas que são direcionadas pelo desejo de ganho, pelo desejo de tirar vantagem sobre outras pessoas. E um ambiente desse, meus irmãos, o Espírito Santo está muito longe de um lugar onde o objetivo não é servir a Deus. O objetivo é tirar vantagem sobre os irmãos. A Bíblia fala, inclusive, que no final dos tempos haveria pastores que fariam negócios com os crentes. Não é o que estamos vendo hoje? Não é o que estamos vendo hoje? Pessoas vendendo até toalha com o suor do apóstolo. Veja se isso não é negócio, meus irmãos. Veja se isso não é heresia. Como que pode um negócio desse? Então, nestes ambientes, o Espírito Santo está muito longe. E aí, onde não há Espírito Santo, com certeza, tem contenda, tem dissensões e tem o sangramento, né? Tem a ruptura da comunhão entre os irmãos. Por quê? Porque o objetivo ali não é servir a Deus. O objetivo ali é tirar vantagem, é enriquecer, é conseguir vantagens pessoais sobre o sistema, sobre os irmãos, enfim. As pessoas estão ali movidas pela ganância, movidas pela vontade de ganhar, pela vontade de tirar vantagem. E aí, meus irmãos, em um ambiente desse, com certeza a carnalidade impera. E aí não pode ver outra coisa a não ser brigas e contendas. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. Meus irmãos, na realidade, onde não há o verdadeiro ensino bíblico, não há crescimento espiritual. Onde não há o verdadeiro entendimento da palavra de Deus, é muito complicado. No meu entendimento, não se consegue crescer espiritualmente sem o verdadeiro entendimento da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Desde que eu consiga compreender a palavra, desde que eu interprete a palavra de uma maneira correta. Aí sim essa palavra vai gerar crescimento nas nossas vidas, vai gerar direcionamento para os nossos passos. Por quê? Porque eu compreendi a palavra, eu estou interpretando corretamente a palavra. E o Espírito Santo vai se utilizar desse conhecimento para nos fazer crescer, para nos fazer desenvolver espiritualmente. E é esse conhecimento bíblico e é o conhecimento da sã doutrina que nos faz compreender a necessidade que temos de amar, que faz nos compreender que nós precisamos exercitar a fé. Então vejam, meus irmãos, tudo é motivado pelo conhecimento bíblico. Pelo conhecimento da sã doutrina, nós entendemos que nós recebemos um mandamento que somos obrigados a amar. Obrigados no sentido de, primeiro mandamento, amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo.
São mandamentos do Senhor. Quem conhece a palavra vai ser constrangido por essa palavra a amar outras pessoas. Mas por que nós amamos outras pessoas? Porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, dando-nos o seu Filho como sacrifício. E esse conhecimento, meus irmãos, dessa atitude de Deus, dessa prova que Deus nos deu do seu amor, nos constrange a também amarmos outras pessoas. Nos constrange nós também a perdoarmos outras pessoas. Então percebam que o conhecimento bíblico faz nos amar. O conhecimento bíblico faz com que nós desenvolvamos a nossa fé. Então amor e fé são consequências do conhecimento bíblico, do desenvolvimento do conhecimento bíblico nas nossas vidas. E aqui o comentarista dá ênfase no quê? Na sã doutrina. Quando nós conhecemos a verdadeira palavra de Deus, interpretamos corretamente a verdadeira palavra de Deus, isso gera em nós o amor, isso gera em nós a fé. E é justamente isso que o comentarista quer frisar, quer enfatizar aqui com essa palavra, né? Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor e de um coração puro e de uma fé não fingida. Uma coisa está ligada à outra. A palavra de Deus, a verdadeira e sã doutrina, motiva o amor, motiva a fé e há uma realimentação. O amor gera, através das ações, mais amor. A fé gera, através das suas ações, milagres. Gera mais bênçãos sobre as nossas vidas. E aí não é um círculo vicioso, mas é um ciclo retroalimentado. Palavra de Deus aumenta o amor, aumenta a fé, e o amor faz com que as atitudes gerem mais amor, e a fé faz com que milagres aconteçam, e vamos nos realimentando, e vamos vivendo um círculo, vamos dizer assim, um ciclo, né? Não é um círculo, mas vivendo um ciclo de crescimento, tanto no amor quanto na fé. E na aula passada nós vemos também a questão da paciência, da esperança. Amor e fé e esperança, amor e fé e esperança, ciclos das virtudes teologais que vão crescendo através do quê? Da alimentação da palavra de Deus. Se nós tirarmos a palavra de Deus desse circuito, o combustível acaba. Se nós tirarmos a palavra de Deus dessa equação, o movimento acaba. O amor começa a diminuir, a fé começa a diminuir e, com certeza, a esperança também acompanha a queda do amor e a queda da fé. Então nós precisamos ter, alimentando essas virtudes, a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus alimenta, o amor cresce, a fé cresce, a esperança cresce e começa o ciclo. O ciclo de crescimento de amor, ciclo de crescimento de fé, ciclo de crescimento de esperança. Mas sempre alimentados pela palavra de Deus. Tirou a palavra de Deus, acaba o combustível da vida cristã. Subtópico 3, a primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Meus irmãos, conforme nós mencionamos, o amor precisa ser a base de todas as nossas ações no Evangelho. Eu, sinceramente, não consegui compreender essa ligação que o comentarista fez aqui do freio como um instrumento de equilíbrio, o amor aparece como um freio, como um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Eu não consegui fazer uma ligação direta entre essa questão do amor como freio. Não entendi como é que o que o comentarista quis dizer em relação a este freio, né? O amor como freio. Não consegui entender. Se você tem uma explicação para isso, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que ela representa. Inclusive, meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Vamos ler o que está ali em Efésios 6:12, na Almeida Revista e Corrigida. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então vejam que o comentarista menciona, e realmente isso é verdadeiro, pois toda a heresia tem por trás o inimigo das nossas almas. Nós dissemos para os irmãos, alguém que quer justificar uma prática, um desejo. E quem é que está por trás das práticas erradas? Quem é que está
por trás das práticas pecaminosas, dos desejos da carne. A Bíblia diz que quem está por trás é o inimigo das nossas almas. Então, ele é indiretamente o responsável por todas as heresias que aparecem. E há uma parábola nos evangelhos que diz exatamente isso. Que diz que o Senhor, né, de uma terra foi lá e semeou boas sementes na terra. E à noite, nessa mesma parábola, o Senhor Jesus Cristo diz que vieram os servos do inimigo e semearam joio no meio do trigo. E começaram a crescer juntos. Então vejam que, meus irmãos, que quem planta a semente boa do trigo é o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Agora, quem é que planta o joio? Quem é que planta a heresia? É justamente os servos do inimigo. Então o inimigo está por trás de toda heresia que é ensinada, que é pregada. Por quê? Porque ele incita as pessoas a buscarem na palavra de Deus palavras, né, versículos isolados que venham a confirmar aquele desejo, aquela prática pecaminosa, aquela vontade que ele tem de fazer o errado, e ele quer um aval bíblico. Então é o inimigo das nossas almas que está por trás de tudo isso. Nós devemos combater a heresia, mas não devemos odiar os hereges, né? Nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia deles, que eles possam se desprender dos laços do diabo e possam realmente compreender o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Meus irmãos, esse espírito, né, dos falsos mestres representa justamente a doutrina e o modo de viver destes hereges. João nos manda provar se os espíritos são de Deus. Leiamos o que está ali em 1 João 4:1, também na Almeida Revista e Corrigida. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Assim como devemos provar se os espíritos são de Deus, também devemos provar se os ensinos são de Deus, queridos. Porque precisamos fazer como os bereanos fizeram. Paulo foi pregar lá em Bereia e os bereanos ouviam o que Paulo dizia, abriam as escrituras do Antigo Testamento para verificar se era verdade, se aquilo que Paulo estava dizendo era verdade. Então, assim como nós devemos provar os espíritos, nós também devemos provar a doutrina, provar a palavra que nós ouvimos, comparando-a com a verdadeira palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. Nós temos essa obrigação diante do Senhor. Neste caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Meus irmãos, conforme mencionado, o amor de um coração puro é o que precisa ser buscado. O estudo da palavra de Deus deve gerar em nosso coração um amor robusto e sincero pelo Senhor. Conforme nós mencionamos, através do estudo da palavra, o nosso amor cresce, a nossa fé cresce, a nossa esperança cresce e entramos ali em ciclos de crescimento espiritual, motivados sempre pela palavra de Deus. Porém, o antídoto para as heresias, meus irmãos, é nós voltarmos o nosso coração para a palavra de Deus. Porque é o conhecimento quem liberta, é o conhecimento quem esclarece, o verdadeiro conhecimento, ou o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus é que faz transformação, que causa transformação nas nossas vidas. O amor é importante? Sim, o amor é importante. Mas o antídoto para as heresias é justamente o conhecimento da verdadeira doutrina do Senhor, da palavra de Deus. É isso que faz, é isso que nos cura. O antídoto é aquilo que cura veneno. E o antídoto para nós contra as heresias é justamente o conhecimento da verdadeira palavra de Deus. O amor, ele auxilia para outras coisas. No caso da heresia, é conhecimento. A Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É o conhecimento da palavra de Deus, da verdadeira palavra de Deus, a verdadeira interpretação da palavra de Deus. É que nos cura contra as heresias, é que nos cura contra as investidas do nosso inimigo. Meus irmãos, é o conhecimento da palavra de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior.
pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor só se desenvolve, realmente, como o comentarista mencionou, através de um coração puro. O amor gerado num coração puro, a pureza, ou seja, um coração que está em fase de santificação. Santificação, conforme eu mencionei em aulas anteriores, é o processo em que nós estamos nos formando a estatura, a imagem de Cristo Jesus. Conforme nós vamos dia após dia nos aproximando de Cristo Jesus, fazendo o que ele fazia, pensando como ele pensava, andando como ele andava, nós estamos no processo de santificação, nós estamos no processo de nos aproximar mais de Cristo Jesus, no que diz respeito a imitá-lo, e isso normalmente gera amor no nosso coração. Nós vamos purificando as nossas vidas e o nosso amor vai crescendo, e a nossa fé vai crescendo, e a nossa esperança vai crescendo. E o comentarista menciona aqui que um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Ou seja, alguém que tem o coração sujo significa que ele está distante de Cristo. E quanto mais distante de Cristo nós tivermos, menos amor, menos o verdadeiro amor de Deus nós teremos no nosso coração. Porque o amor de Deus é derramado a partir do momento em que nós vamos nos aproximando de Cristo. A partir do momento que nós estamos na jornada de transformação, nos transformando a cada dia mais parecidos com Cristo. Quando estamos nessa jornada, o amor de Deus vai sendo derramado em nosso coração, nós vamos desenvolvendo esse amor, desenvolvendo a fé e desenvolvendo a esperança. A partir do momento em que nós paramos de nos aproximar de Cristo e nos afastamos, permitindo que o nosso coração fique sujo novamente, aí, meus irmãos, as ações são apenas carnais. E quem está na carne não consegue agir amorosamente, conforme o nosso comentarista pontuou aqui. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. Isso o próprio apóstolo Paulo diz, que quem é espiritual discerne tudo bem e de ninguém é discernido. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos da estatura de Cristo, mais espirituais nós somos e mais visão espiritual nós temos. E tudo isso, queridos, é consequência da nossa aproximação de Cristo, no chamado processo de santificação. No amor não há lugar para parcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, nem lugar para simulação, fingimento e hipocrisia, pois se cultiva a fé, uma fé não fingida. Meus irmãos, na realidade, conforme eu disse a vocês, na jornada da salvação, conforme nós vamos nos aproximando de Cristo, todas essas más qualidades, más virtudes, né, esses defeitos, vamos dizer assim, como ele diz aqui, né? Parcialidade. Parcialidade é fazer acepção de pessoas. Fazer acepção de pessoas é contrário ao que a Bíblia menciona. Tiago nos fala claramente sobre o pecado de nós fazermos acepção de pessoas. E quem está na carne faz acepção de pessoas. E quem está caminhando na jornada da santificação, chega um momento que ele precisa, ele entende que não pode ser parcial, não pode fazer acepção de pessoas, porque ele está pecando. Então a pessoa naturalmente para de fazer isso quando está se aproximando de Cristo. Quando está se aproximando de Cristo, o amor vai crescendo e essa questão da acepção de pessoas acaba caindo por terra. E aqui, em relação ao fingimento e à hipocrisia, também é a mesma coisa. Hipócrita é aquele que fala uma coisa e faz outra, ou fala uma coisa e sente outra. E nós já estamos falando desde o começo da lição que nós precisamos falar e viver aquilo que falamos, pregar e viver aquilo que pregamos, viver e pregar aquilo que vivemos. Então, não há lugar para hipocrisia na vida de um cristão fiel. Nós precisamos ser verdadeiros, não podemos ser fingidos, não podemos ser dissimulados. Precisamos ser crentes fiéis, crentes sinceros e verdadeiros. Precisamos crescer em todos os sentidos na vida cristã para sermos realmente verdadeiros discípulos de Cristo. Queridos irmãos, estamos chegando então à conclusão. A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã.
Por isso, precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para, em Cristo, vivermos com um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo a fim de edificar a igreja do Senhor. Meus irmãos, chegamos então ao final da lição. Acredito que tenha sido bastante edificante todo este momento, todos esses momentos em que passamos juntos aqui meditando na palavra de Deus. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos para comentar a penúltima lição do trimestre, a lição de número 12. Graça e paz, que Deus os abençoe.